Então, pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aqui a mais essa edição dos Diálogos Éticos em IA, promovido pela AIRES, na PUC, Rio Grande do Sul, em parceria com o projeto RAIS. Nós pesquisamos o uso ético, responsável e socialmente relevante de tecnologias de ponta e inteligência artificial. E hoje nós vamos ler um texto do John Searle, que vai tratar do argumento do quarto chinês, e temos aqui o nosso especialista convidado, que é o professor Marco Rufino, do Centro de Lógica e Epistemologia da Unicamp, para discutir esse texto com a gente. Lembrando que a proposta aqui dos debates éticos é que o texto seja apresentado e, em seguida, seja aberto à exposição para que todos os participantes, todos os presentes possam ter voz e participar e opinar e fazer perguntas. Então, o objetivo é que seja realmente um diálogo. Então, fica todo mundo já de antemão convidado. Vocês podem anotar no chat as perguntas ou podem, no final, levantar a mão e pedir a fala mesmo, abrir o microfone e conversar com a gente, ou podem colocar as suas perguntas pelo chat para a gente discutir as questões que vocês trouxerem. Tá bom? Eu vou passar então a palavra para o professor Marco, ele é professor do Centro de Lógica da Unicamp, como eu já falei, é um professor doutor especializado em filosofia da linguagem, lógica, né? Eu sei que é lógica. E vai conversar aqui com a gente sobre esse texto do John Searle que fala sobre o argumento do quarto chinês. O Searle escreveu esse argumento um pouco para tratar do que o Turing tinha trazido, a proposta de que a máquina pode imitar, se passar, né, imitar um cérebro, e daí o Searle trouxe uma proposta onde ele faz o contrário, ele põe um humano para imitar uma máquina. E daí isso abre bastante possibilidades de questões e de interação para a gente discutir depois. Professor, a palavra é sua. Vamos Oi, começar então, então, fica à bom vontade. dia, boa tarde, né, para todo mundo. Primeira coisa, eu agradecer a Ana, né, a gentileza do convite. Segundo, que eu estou completamente vivendo a síndrome do impostor aqui. Eu não sou, eu não sou especialista no John Searle na área especificamente desse tópico, desse assunto, né? A Ana frequentou um seminário nosso durante a pandemia, online, onde o que eu conheço do Searle é um pouquinho mais a sua teoria de atos ilocucionários, a sua teoria de atos de fala, né? E durante a pandemia, nós fizemos um seminário em que o Searle aplica a teoria de atos ilocucionários ao que ele chama de ontologia social, quer dizer, a fundamentação das instituições, das normas, das leis. E ele tem ideias muito interessantes a esse respeito, quer dizer, como que a linguagem é um constitutivo da realidade social. Então, eu conheço um pouquinho do Searle naquela transição ali. Mas o assunto desse tema, quer dizer, o Searle tem várias áreas, ele é proeminente, um filósofo muito criativo, muito energético, em várias direções. E uma das direções do Searle é a filosofia da mente, que eu conheço quase nada, muito pouco. Então, eu tomei o convite da Ana mais como assim, professor, você aceita ir estudar e tentar entender um pouquinho do assunto? E foi o que eu fiz. Eu fui fazer minha lição de casa, eu fui estudar um pouquinho, eu fui tentar entender o que o Searle está dizendo, esse famoso argumento do quarto chinês, que eu nunca tinha lido direito, nunca tinha entendido direito. Eu vou aqui relatar um pouquinho o que eu consegui entender. Pode estar errado, pode estar incompleto, mas aí depois vocês que estão estudando melhor o assunto, aí vocês tomam e deem a direção que vocês quiserem, né? Primeiro que eu acho que tem uma certa distração, porque o Searle é uma pessoa muito energética, muito carismática, e os exemplos dele são sempre assim muito criativos e muito... há uma certa distração em falar de quarto e falar de chinês. Não precisa falar nem de quarto nem de chinês. A ideia fundamental do Searle é o seguinte, que a mera manipulação de símbolos, tá? A mera manipulação de símbolos não é suficiente para você ter uma compreensão do significado daqueles símbolos. É só isso.
Tá? Agora, a dramatização, para ficar mais claro, é que um professor nas universidades norte-americanas, eu passei por lá, então uma necessidade que eles têm é de tornar os exemplos muito intuitivos, né? Muito intuitivos, de tal forma que um aluno de graduação no primeiro semestre consiga entender. Então, eles usam essas metáforas de máquina de Coca-Cola, você põe uma moeda, ela te devolve isso. Será que a máquina está pensando? Eles têm necessidade de personificar a situação. Mas senão os alunos não entendem. Né? Mas o essencial do argumento do quarto chinês não é nem quarto nem chinês. O essencial é se manipulando símbolos, a pessoa está entendendo e sendo capaz de associar um símbolo com o outro e fornecer respostas que, de uma perspectiva externa, estivessem corretas, se a pessoa está sendo capaz de entender aquilo lá. E a resposta do Searle vai ser, obviamente, não. Tá? E a resposta dele vai ser não, e é uma coisa curiosa, porque uma coisa muito curiosa, daqui a pouquinho eu vou começar a projeção de slides, isso aqui é só um resumão do que virá, né? A resposta dele é curiosa e a estratégia é curiosa também, porque a pergunta é a seguinte: será que máquinas podem pensar? Né? Será que as máquinas vão alcançar o ser humano? E a resposta que ele dá, num certo sentido, vai na direção contrária. Olha, porque eu, humano, não consigo entender, fazendo as operações que a máquina faz, é que a máquina não pode pensar. Tá? A resposta dele vai ser, de uma certa maneira, uma inversão do que ele chama da estratégia do Strong AI, né? Dessa inteligência artificial forte. Tá? E a resposta é muito simples, é um argumento muito simples, muito claro, muito intuitivo, desde que a gente concorde, primeiro, que a essência de programas computacionais é simplesmente manipulação de símbolos sem sentido nenhum. Nós temos que concordar com isso. Se você não concorda com isso com ele, então o argumento dele não funciona. Mas se você concorda que um programa computacional, tá, é simplesmente instrução para transformar um símbolo no outro, sem se preocupar pelo significado do símbolo, olha, uma bolinha transforma em duas. Mas o que significa uma bolinha e duas bolinhas? Não pergunte, é o programa. Tá? Uma cruzinha transforma numa estrelinha. Mas o que significa estrelinha? Não pergunte. O programa diz: se aparecer uma estrelinha, transforma numa cruzinha. Então, se nós concordarmos com isso, primeira coisa. E segunda coisa, se nós concordarmos que processos mentais ou vida mental envolve algo além da manipulação de símbolos, né? Envolve o que o Searle chama de intencionalidade. Né? Aliás, não, ele e como se diz no Rio, ele e a torcida do Flamengo inteira, né? Quer dizer, o que todo mundo chama de intencionalidade. Intencionalidade, intencionalidade é uma propriedade que a mente tem, tá certo? Que é os estados mentais, eles são relativos ou eles estão relacionados a coisas que são diferentes desses próprios estados mentais. Então, por exemplo, o meu desejo de tomar uma cerveja é um estado intencional porque é um desejo ligado à cerveja, que é uma coisa fora do estado intencional, que é uma coisa fora do estado mental. Então, isso é um estado intencional. Tá? Agora, um estado mental ele poderia não ser intencional se não tiver nenhum objeto fora da mente ao qual ele se liga. Tá? Então, essa é uma característica fundamental da maioria dos nossos estados mentais, que eles são estados intencionais. Intencionais com C, porque intencionais com S diz respeito a uma categoria semântica que é uma coisa diferente. Tá? Intencional com S é o oposto a extensional. Então, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de intencional com C. Agora, intencional com C é uma coisa ambígua, tanto na filosofia quanto na linguagem. Tá? Intencional, a gente costuma usar, por exemplo, quando a pessoa teve uma intenção de fazer alguma coisa. Tá? A gente costuma usar quando, por exemplo, a falta foi intencional, ele teve a intenção de derrubar o zagueiro, alguma coisa assim. Tá? Não é disso que se trata quando se diz em filosofia ou filosofia da mente de estados intencionais. Tá? Não é um estado onde você tem a intenção de realizar uma certa ação. Intencional significa simplesmente o seguinte, que o estado mental remete a alguma coisa fora do próprio estado mental. Então, o desejo de tomar cerveja é intencional. Né? Medo de que o meu salário não seja suficiente é um estado intencional também, porque ele se relaciona a algo fora do estado mental. Tá? Então, nós temos que concordar com essas duas premissas do Searle, que, primeiro, programas computacionais são meras regras de transformação de símbolos em símbolos, sem perguntar por significado.
Não interessa o significado. O significado é irrelevante para o problema computacional. E segundo, que estados mentais são estados tipicamente intencionais. Né? Combinando essas duas coisas, então você vê que a mera manipulação de símbolos não produz estados intencionais. Acabou. O argumento do corte chinês é esse. Tá? Aí então o resto é dramatização. Ah, ele está usando o exemplo de símbolos que ele não entende, que são símbolos do chinês. Tá? Aliás, ele escreveu isso 40 anos atrás, hoje em dia ele teria que reformular, né? Porque hoje em dia muita gente do mundo afora está estudando chinês. Teria que reformular. Talvez uma placa da vinda de Marte com vários símbolos caiu aqui e todo mundo sabe que aquilo, nós sabemos que aquilo significa alguma coisa, mas hoje em dia não dá mais para usar o exemplo do chinês, porque o chinês virou uma língua muito difundida no mundo. Tá? Mas deixa eu então começar eu fiz aqui alguns slides, é a forma como eu entendi o fluxo das ideias aqui, né? E deve estar incompleto, porque, novamente, eu não sou especialista no assunto, deve ter muita coisa errada, porque eu também estou começando a estudar esses assuntos agora. Aí vocês me corrijam, vocês, enfim, façam o que vocês quiserem com esses slides, tá? Deixa eu começar aqui. Só colocar aqui no modo apresentação. Espera aí, como é que eu faço? Pronto. Estão vendo, né? Estão vendo os slides, né? Ok. Ok. Epa, agora eu não estou conseguindo mover. Ah, ok. Me parece que esse problema que o senhor está tentando atacar, na verdade, são dois problemas, né? Um problema é um problema mais clássico, que é o problema o problema mais clássico diz respeito à metafísica da mente, né? Se a mente e as experiências mentais, elas podem ser vistas como funcionando da mesma maneira que uma máquina, tá? Ou seja, seguindo normas, seguindo comandos, etc., da mesma maneira que um programa de computador. Esse é um problema mais clássico, né? É um problema que já existia para a lógica, enfim. Se você for procurar suficientemente na história da filosofia, certamente vão aparecer ah, outras pessoas que tiveram a mesma preocupação, né? Leibniz, por exemplo. Mas há uma pressão mais contemporânea, e essa sim vem do desenvolvimento espetacular e mais recente da inteligência artificial, né? Hoje em dia, cada vez mais, então, né? Hoje em dia, essa discussão... Imagina, isso aqui, o senhor está escrevendo aqui quase 40 anos atrás, mas hoje em dia essa questão ficou ainda mais premente, porque agora nós temos vários tipos de tarefas sendo executadas por a inteligência artificial. Eu ouvi dizer até de terapias, de terapias psicológicas sendo executadas, diagnósticos médicos sendo dados por inteligência artificial e etc. Então, a questão mais contemporânea na verdade, uma certa inversão, é se um computador pode pensar, né? Se em algum momento a inteligência artificial, de fato, vai ser como nós somos, né? Então, a questão mais clássica é uma comparação num certo sentido, se a mente pode ser vista como uma espécie de computador. E a questão mais contemporânea é se o computador, em algum momento, vai chegar a ser uma mente, né? Da maneira mais completa. Tá? E o Searle, eu acho que ele está lidando com essas duas questões, né? Ao mesmo tempo, a mais clássica e a mais contemporânea. Minutinho. Então, há um certo background filosófico nessa discussão do Searle, um certo background filosófico a respeito da metafísica da mente. Tá? Então, uma das posições, isso aqui é bastante conhecido, eu sinto muito se eu estou entediando alguns de vocês, isso aqui é bastante conhecido, mas é interessante para a gente situar para onde o Searle quer ir. Né? Então, uma posição, quer dizer, qual é a relação entre mente e cérebro? Né? Mente é aquilo que a gente chama de mente, espírito ou né, substância mental, e o cérebro é coisa concreta, biológica, uma parte do corpo, né? Então, uma posição metafísica clássica, que, por exemplo, defendida por Descartes, ou hoje defendida pelo Chalmers e por vários filósofos, é o chamado dualismo, né? Que a mente é uma coisa, o cérebro é outra.
né? Pode haver algum tipo de comunicação entre elas, é difícil dizer como, mas são duas coisas diferentes. Essa é tipicamente a posição de Descartes, por exemplo. Tá? A posição dualista ela se opõe à posição monista, né? Que o cérebro e a mente são fundamentalmente a mesma coisa. Ou então a mente é um aspecto, uma parte do funcionamento do cérebro. Né? O que o Searle defende hoje em dia, contra talvez a maioria dos filósofos contemporâneos, é uma variante do monismo. Quer dizer, para o Searle, a mente ou a vida mental nada mais é do que um aspecto biológico do ser humano. Tá? É uma característica evolutiva. Algumas espécies biológicas elas chegaram a um grau sofisticado, um grau tão sofisticado de vida, de funcionamento cerebral, que começou a produzir aquilo que nós chamamos de vida mental. A vida mental, então, é uma espécie de produto causal do cérebro, produto causal do nosso aparelho biológico. Né? Como exatamente isso se dá, o Searle não fala, ele é amarelo. Ele diz, olha, ninguém sabe direito como que isso se dá, mas nós estamos cada vez mais tentando entender isso. Né? Como que exatamente, por exemplo, certas disposições moleculares, como que certos mecanismos neuronais causam, por exemplo, a sensação de medo, ou causam a sensação de amor, de estar apaixonado e assim por diante, ou causam o pensar. Né? Em outros livros, o Searle fala de consciência, né? A consciência, quer dizer, você estar ciente que você está tendo certas experiências, é um aspecto também característico do ser humano. Provavelmente não é único do ser humano, porque provavelmente há outras espécies que não são tão sofisticadas como nós, mas já têm um grau de sofisticação e que pode ter vida mental e que pode ter consciência também. Tá? Então, provavelmente, uma minhoca não tem vida mental e não tem consciência. Mas provavelmente um cão já tem vida mental, já tem consciência. Né? Ele já tem sentimento de alegria, de angústia, de medo. Provavelmente cães, gatos, essas espécies, macacos, etc., já têm um certo tipo de intencionalidade. Não tão sofisticada como a nossa, porque eles não são seres biológicos, não tiveram a mesma cadeia evolutiva que nós tivemos, mas provavelmente eles têm algo parecido com a nossa vida mental. Né? Provavelmente. Tudo isso é o quê? Uma questão empírica. Tá? E a intencionalidade, então, é a capacidade de ter representações mentais fora da representação mental e independente da representação mental. Novamente, essa é uma questão muito clássica também, de onde vem a intencionalidade, o que é intencionalidade, etc, etc. Para o Searle, isso é um resultado da evolução biológica do ser humano. Isso é uma espécie de efeito do corpo humano, é uma espécie de efeito da nossa vida cerebral, né, de como o cérebro funciona. Tá? Então, uma coisa fundamental para ele é que sem a capacidade da intencionalidade, que é basicamente resultado da biologia, não há como entender significados. Tá? Porque significado, na sua essência, o que é entender significado? É você tomar uma coisa como símbolo da outra. Então, essa capacidade de, por exemplo, você ver, uh, você tomar uma palavra como símbolo de uma experiência, uma palavra, um som como símbolo de comida, tá? Isso é uma operação bastante sofisticada. Né? Você, por exemplo, a palavra fogo, você associar com um certo fenômeno. Né? A palavra amor, você associar com uma certa sensação. A palavra em si não tem nada a ver com a sensação. A palavra fogo em si não tem nada a ver, ela não queima. Tá? Mas nós temos essa capacidade, que é uma capacidade que deriva da intencionalidade, que é fundamentalmente a capacidade intencional, de tomar uma coisa como sendo representante da outra. Tá? Então, sem a capacidade da intencionalidade, não há como entender significados. Tá? Isso no jargão da filosofia da linguagem, não há como passar da sintaxe, que é o mero nível simbólico, símbolos sendo transformados em símbolos, à semântica. Semântica é quando nós falamos de significados. Tá? E o ponto, quer dizer, o ponto no qual o Searle vai se apoiar no argumento do quarto chinês é que máquinas têm essa capacidade sintática, elas são capazes de manipular símbolos.
né? Não importa quão sofisticado uma máquina seja, o máximo que ela chega é ter essa capacidade de manipular símbolos. Entrou um circuito, saiu outro circuito. Entrou uma bolinha, sai um quadradinho. Tá? Não importa quão sofisticada uma máquina é, se for máquina, ela está limitada a essa manipulação sintática. Tá? Mas ela não pode entender significados, né? Porque ela não tem essa capacidade da intencionalidade. Tem que entrar aí algum elemento especificamente mental, que no caso, para o Searle, é um elemento especificamente biológico. Tá? Então, agora vamos chegar então mais próximo desse texto. Ele fala dessas duas posições, né? Do weak AI, né? Que é a inteligência artificial fraca, que é a ideia dele, que é a inteligência artificial nos ajuda a entender alguns aspectos da mente. Né? Nós, por exemplo, nós entendemos a capacidade linguística, a nossa capacidade infinita de gerar infinitas sentenças, entender infinitas sentenças. Eu acho que sem um modelo em inteligência artificial ficaria muito difícil a gente entender essa capacidade linguística. Né? Então, ele concorda que a inteligência artificial nos ajuda a entender aspectos do funcionamento da vida mental. Né? A nossa compreensão da matemática, por exemplo, nossa capacidade recursiva de fazer contas, etc., etc., isso, modelos de AI certamente nos ajudam bastante nisso. Mas a Strong AI vai além disso. Strong AI. Oi? Alguém latiu aí? Ah, o Strong, isso que ele chama de Strong AI, isso é uma tese propriamente ontológica, né, a respeito da essência da mente. E eu tentei aí sintetizar, não sei se está correto aí, se alguém acha que está incorreto, depois me corrija, né? Que a mente nada mais é do que um programa de computador, algo parecido com um programa de computador, né? Ninguém foi lá e escreveu o programa da mente, olha, eu vou escrever a mente, mas é como algo parecido com um programa de computador sendo realizado em uma máquina hardware. No nosso caso, a máquina é o cérebro, tá? E o programa de computador seria o equivalente à nossa vida mental. Tá? Isso é uma ideia. O senhor está citando várias pessoas aqui, mas pelo jeito foi uma ideia que durante algum tempo ela fascinou alguns experts no assunto. Tá? Então, olha, algumas teses dessa teoria da Strong AI, né, do que o Searle, algumas teses que vão ser alvo da crítica do Searle. Tá? Então, primeira tese, que não há nada especificamente biológico sobre as experiências mentais. Tá? Nada especificamente biológico. Quer dizer, assim como nós temos experiências mentais, o computador também tem experiências mentais, tá? Porque o computador também é um hardware onde está correndo, onde está sendo realizado um software. Tá? Segunda tese é que a vida mental é equivalente ao programa de computador. O programa de computador seria equivalente a processos mentais, né, que são etapas do programa. Então, etapas da vida mental seriam como etapas de um programa que está sendo realizado. Né? O nosso cérebro é o hardware, onde a nossa vida mental está sendo executada. Mas não precisaria ser um cérebro, poderia ser alguma outra coisa, poderia ser um computador qualquer. Tá? Portanto, há vida mental em qualquer artefato que esteja executando um programa. Essa é uma tese bastante forte. Né? Existe vida mental em qualquer artefato que esteja executando um programa. Tá? A diferença entre humanos e computadores, portanto, é apenas o grau de sofisticação do programa. Quer dizer, até a época que Searle estava escrevendo esses textos, 40 anos atrás, os computadores eram bastante primitivos ainda. Né? Hoje em dia eles são cada vez mais sofisticados e Deus sabe onde isso vai parar, mas a diferença entre seres humanos então, e computadores é apenas o grau de sofisticação do programa. Né? Nós somos, digamos assim, programas um pouquinho mais sofisticados em alguns aspectos e o mais limitados em outros aspectos. Né? Um programa de computador consegue realizar operações com uma velocidade muito maior que aquela que nós conseguimos realizar, mas, por outro lado, nós conseguimos fazer conexões que o computador ainda não consegue fazer. Né? Então, em alguns aspectos, nós somos mais sofisticados, em outros, nós somos, mas não há uma diferença essencial entre uma coisa e outra. Tá? Ok, essas são teses, então, da Strong AI. Né?
E a Strong AI, essa é uma coisa curiosa, que a Strong AI exercia na época do Searle, e eu acho que hoje ainda continua exercendo cada vez mais, exerce um fascínio, não apenas sobre pessoas normais, pessoas que vão ao cinema ou que leem ficção científica, né? Todo mundo já assistiu o filme ou leu o livro do ah, Isaac Asimov, né? Eu, Robô. Um robô que de repente adquire consciência, né? Ou Blade Runner, o filme do Blade Runner. São dramatizações, no fundo, são dramatizações do Strong AI, né? O Blade Runner. Eu entendo assim, pelo menos. Tá? Então, a Strong AI exerce influência não apenas sobre pessoas normais, que gostam de ficção, ficção científica, mas também, e sobretudo, e isso é mais sintomático, sobre os experts no assunto. Né? Quer dizer, o Searle está citando, na segunda parte desse paper, ele está citando uma série de colegas dele, de Berkeley, de Yale, de Stanford, quer dizer, a ponta dos pesquisadores em inteligência artificial que defendiam teses parecidas com essa que a gente viu aqui, né? Da AI forte. Né? E uma pergunta que o Searle vai fazer no final desse artigo, e também no final de um outro artiguinho mais simples que eu achei, é por que essa ideia exerce essa influência, exerce esse fascínio sobre as pessoas. Então, no final do artigo, ele vai aparecer como uma espécie de diagnóstico. Quem leu Wittgenstein sabe que o Wittgenstein gostava de fazer essas terapias. Ele falava: vamos identificar de onde vem essa nossa tendência irresistível de ter tal e tal opinião. Né? Então, no final, vai aparecer um diagnóstico do Searle, por que que as pessoas se encantaram com a Strong AI. Tá? Isso vai aparecer mais adiante, então. Uh, então vamos ver, vamos começar então o ataque dele, o argumento contra o AI. O que é um programa de computador? O que é um programa de computador? Novamente, isso aqui é a nossa premissa fundamental, né? Uma das premissas fundamentais do argumento dele. A característica essencial de um programa de computador é, é um programa é que ele é uma série de regras de manipulação de símbolos, tá? E esses símbolos não têm significado. Eu acho que isso é muito compatível com o texto do Turing que vocês leram, né? O Turing descreve a máquina de Turing como sendo capaz de realizar uma máquina realizando operações em cima de uma fita. Se ela encontra um certo símbolo, ela realiza uma operação em cima daquele símbolo. Mas, por princípio, os símbolos não têm um significado. O símbolo não está dizendo nada para a máquina. É simplesmente encontrou esse símbolo, transforma no outro. Encontrou zero, transforma no um. Encontrou mais, transforma no menos. Encontrou, recebeu um impulso elétrico positivo, devolve um impulso elétrico negativo. Essas são as operações. Tá? E essa característica essencial de um programa, de acordo com o Searle, essa característica essencial, hein? Quando filósofos dizem essencial, isso é algo muito forte. Você está dizendo que é isso que um programa é, não importa quão sofisticado ele seja. Tá? Essa característica essencial de um programa é fatal para a Strong AI. O Carlos está levantando a mão, você gostaria de... Eu tenho uma coisa que eu acho que está faltando aí, que é muito essencial nessa história, é que né, não tem, isso aí está correto em primeiro lugar, mas não está completo. Porque o que o programa de computador pode fazer é comparar e decidir um caminho ou outro. Tá? Você Certo, pode, por exemplo, dar um número ao computador, um sinal, e o computador então analisa. Se esse número for maior do que isso, eu vou por aqui. Se for menor do que isso, eu vou por ali. Isso é uma característica essencial de todos os programas. certo. Mas, Só de que alguma maneira, isso não é redutível a regras de apareceu isso, faz aquilo, e apareceu aquilo, faz aquilo? Não é redutível a. Quer dizer, é algo que parece ser mais sofisticado do que está sendo dito aqui, né? Mas, no é, final das contas, não significa mais regras a serem seguidas, no caso bom, de. também não exatamente, Não, mas é uma regra com uma natureza decisória, porque isso faz parecer que as coisas estão automaticamente. Se você complexifica isso, então o computador passa a poder fazer decisões. Na certo, verdade, eu tive interesse em estudar. O meu PhD foi em processamento de análises. E eu tive interesse em estudar, desde o início, como foi que isso foi desenvolvido. E eu acho que uma das coisas muito importantes nessa história também tem um livrinho de um engenheiro chamado Norbert Wiener, que ele aham, faz parte dessa turma do Turing.
e que é a cibernética, ou a feedback e comunicação na máquina e nos animais. E, interessantemente, a situação foi ao contrário. O MIT desenvolveu o computador, tá, a partir dos estudos biológicos. Então, o computador, em grande parte, esse sistema que é usado, inclusive o sistema binário, é baseado no potencial de ação das nossas células nervosas. Ah, Entendeu? Essa questão, as máquinas adquirem com essa complexidade, isso é aquele negócio, é só um pequeno elemento, mas o poder de decisão, que supostamente, de acordo com o Turing, nessa época as máquinas não teriam. certo. A Ana está com a mão levantada também. Não sei se é para complementar o que o Carlos está dizendo. Sim, sim. Toda essa questão gira é muito interessante, assim, se a gente parar para pensar, porque essa conversa toda, ela começou em 1950, um pouco antes, na verdade. O Turing publicou um artigo onde ele fala do jogo da imitação e, assim, foi bastante ousado da parte dele fazer aquela proposta, porque ah, ele partiu da ideia de que máquinas, como nós conhecemos, inclusive como nós conhecemos hoje, essas que operam sobre uma base binária, máquinas de estado, né, que chamam, e ele considerou isso. Mas dentro desse artigo, em algum momento, embora ele tratasse o computador como uma máquina de estado, em algum momento ele sugeriu que esse computador, se ele participasse de um jogo, ele teria a seguinte configuração. Ele chama isso de jogo da imitação. É um jogo onde você tem três jogadores. Alguém que vai adivinhar alguma coisa, né? É o desafiado. E numa outra sala, um homem e uma mulher. E o trabalho dessa pessoa que é o desafiado é descobrir quem é quem. Então, são dois elementos que ele conhece como A e B, e ele precisa dizer acertadamente qual deles é a mulher e qual deles é o homem. Então, são feitas perguntas e essas pessoas vão respondendo essas perguntas, sempre de um modo bem direto, para que ele possa identificar. Então, qual é o comprimento do seu cabelo e coisas desse tipo, por exemplo. E ele vai fazendo perguntas de modo a identificar qual dos dois, A e B, é a mulher e qual é o homem. E aí o que o Turing sugere é que esse jogo poderia ser feito com uma máquina e um homem. E daí, se isso acontecesse, ele diz no artigo que depois de mais ou menos 5 minutos de conversa, a máquina seria capaz de enganar o humano do lado de fora, se passando pelo homem. Que o jogo é o homem fingir que é a mulher e a mulher dizer, eu sou a mulher, e daí o homem fingir que é a mulher para enganar o cara que está do lado de fora. E ele diz que a máquina seria capaz de assumir esse papel e que depois de algum tempo ele dá uma espécie de diagnóstico, inclusive diz que 50 anos depois dali não seria mais um problema falar sobre isso. Então, o Turing era matemático e ele sugeriu isso. E foi aí que surgiu toda a situação, porque você pensa, ele não apenas estava comparando a máquina com um cérebro na capacidade de produzir conteúdos mentais e tal, mas ele estava atribuindo a essa máquina um certo poder de ação intencional, porque ele teria a capacidade de se passar por um humano e enganar um outro humano do lado de fora. Ele sugeriu esse jogo. Assim, ele sugeriu isso como um jogo, mas essa ideia colou, pegou e pegou muito bem. A partir daí, parece que na própria filosofia da mente, eu fico pensando assim, um filósofo da mente olhando para isso ia dizer, legal, um puzzle sugerido por um matemático, que legal, só que isso nunca vai acontecer. Mas o se deu curiosamente foi que os filósofos da mente aderiram a essa ideia e começaram a usar as definições e tudo que se conhece sobre máquina para preencher uma lacuna nossa que a gente não sabe o que é a mente. E daí, se isso fosse verdade, você teria nessa teoria, né, nas teorias computacionais, uma maneira de descrever o que é a mente. E isso resolveria muita coisa. E muita coisa começou a ser estudada a partir dessa abordagem, de que se a mente fosse tratada como uma máquina, a gente teria alguma coisa a saber sobre o que é a mente, e isso poderia desenvolver uma série de teorias, e foi o que aconteceu. Então, parece que o Searle está fazendo aqui agora, ele está dizendo assim, olha, esse teste de Turing, que o teste de Turing se tornou um nome genérico para um teste onde você verifica a capacidade de uma máquina de produzir conhecimento, de ter ação consciente, ação intencional, por assim dizer.
E aí, para você saber se aquela máquina era inteligente, né? E ele disse que se a máquina conseguisse enganar o humano, nós teríamos que concordar que a máquina era inteligente. E daí o teste de Turing se tornou um teste padrão para você definir a inteligência de uma máquina. E a ideia é que, se isso fosse verdade, a gente teria aí todo um aparato para você tratar o cérebro como máquina. E o que o Sano está fazendo parece que é o contrário. Ele está dizendo, tá, então vamos lá, eu sou um cérebro, eu sou um humano e vou me passar por uma máquina, assim como o Turing sugeriu, o teste de Turing sugere que uma máquina se passe por um humano. Eu vou aqui entrar no quarto chinês, eu não sei chinês e eu vou dizer para vocês o que que acontece quando um humano tenta se passar por uma máquina. A gente tem aqui uma série de lacunas que pode ser preenchida. Então, se eu conseguir deixar claro que um humano se comportando como uma máquina é muito diferente de uma máquina, também vai ficar claro, é como você disse, né? Ele está fazendo o caminho de volta do que foi sugerido lá pelo Turing 30 anos atrás, 30 anos antes. E se eu conseguir deixar claro que um humano se passando por uma máquina tem alguma coisa ali que não bate, tem alguma coisa que não fica perfeita, não combina, a gente vai ter alguma maneira de entender o que é intencionalidade, o que o Turing estava falando de inteligência, mas existe uma relação de inteligência com consciência, enfim, aí a gente teria aí alguma informação para falar sobre consciência em princípio, mas a pegada do Searle vai mais para a intencionalidade. A gente sabe que é a pesquisa que ele gosta de fazer. E como o Turing estava sugerindo que a máquina inteligente seria capaz de realizar uma ação intencional, ou pelo menos mentalmente uma ação intencional, né? O requisito mental para essa ação intencional, aí o que o Searle está sugerindo é ver como é que seria se um humano se passasse por uma máquina para a gente poder ter essas informações. Então, eu acho que o que ficou faltando aqui foi essa parte do experimento que o Turing fez, que é o que motiva esse experimento que o Searle está fazendo. Mas se a gente levar em conta as duas informações e a influência que elas têm na filosofia, por isso que esse texto do Searle também é tão influente na filosofia, porque ele é um contraponto a um texto do Turing que foi absurdamente influente não só na filosofia, mas na computação também. Eu acho que Eu era diria, mais essa informação que precisava ficar clara. eu diria que o que o Turing fez é uma coisa fundacional. Assim, ele inspirou um programa de pesquisa não apenas em computação, mas em filosofia da mente. E o que o Searle está propondo aqui é uma coisa contra-fundacional. Ele está dizendo, olha, o Exato, fundamento desse programa está todo errado. Né? Por quê? Porque exato, você é isso está mesmo. deixando de fora um aspecto essencial da vida mental, que é a intencionalidade. Enquanto não Exato, chegar na exato. intencionalidade, a menos que você defina, olha, um programa de computador é algo que inclui a intencionalidade, a menos que você mude a definição de programa de computador, né? Mas Mas isso deixa eu aí não ia se acabar. aplicar ao que a gente entende como programa de computador. O Pois é, programa de computador teria que ser outra coisa. Teria que tem ser que um ser outra cérebro. coisa. Deixa eu acabar aqui. São poucos slides, aí a gente conversa mais livremente. Então, o Gedanken Experiment, né? Um experimento mental. O que é essencial dele é que uma pessoa S, né, recebe dois grupos. Ele fala, sou eu mesmo, porque é mais fácil colocar na primeira pessoa. Recebe dois grupos de símbolos escritos, né? Recebe dois grupos de símbolos escritos. Poderia ser símbolos sonoros? Não vai ser, não é relevante isso, se é escrito ou sonoro. Mas algumas regras sintáticas que ela consegue entender de associação entre símbolos desses dois conjuntos. Né? Quando tendo um input de símbolos do primeiro grupo, essa é capaz de, segundo regras, produzir um output de símbolos do segundo grupo. Tá? E o ponto principal é que, se esses símbolos têm algum significado, embora S seja capaz de produzir outputs corretos de acordo com as regras, ele não é capaz de entender o significado. Né? Então, S aqui no caso é o próprio Searle, o input são símbolos chineses, o output também são símbolos chineses, as regras são dadas para ele e ele está isolado de tal maneira que ele não está sabendo o que aquilo lá significa. O isolamento aqui significa simplesmente o seguinte: ele não tem como saber o significado daqueles símbolos. Ele apenas recebeu regras de transformar um símbolo no outro. Né? Então, no exemplo de Searle, os símbolos têm um significado para falantes do chinês, mas S, evidentemente, não entende chinês. Tá? A conclusão do Searle é que, se S não entende, apesar de produzir respostas corretas,
Um computador tampouco entende, porque um computador nada mais tem do que os recursos de S. Acho que essa é a tese principal dele, né? Se o S não entende, o computador também não entende, tá certo? E aqui, essa observação. O que é curioso é que, num certo sentido, ele inverte a estratégia do Strong AI. O Strong AI é: será que um dia um computador vai alcançar uma mente? E ele diz: olha, será que eu mente, né? Eu mente tendo os recursos do computador. Como eu não consigo fazer, o computador nunca vai chegar aqui, né? Então, não é o que podemos pensar baseado no que não é o que podemos pensar baseado no que o computador pode pensar, mas o que o computador pode pensar baseado no que nós, como falantes, podemos pensar, né? Essa é a ideia. E aqui uma observaçãozinha, eu acho que talvez a conclusão do Searle, essa é uma observação, que a conclusão do Searle, de acordo com ele, não depende do estágio de evolução tecnológica da inteligência artificial. Como eu disse, ele escreveu 40 anos atrás, hoje é diferente, provavelmente daqui a 20 anos vai ser diferente. Nós vamos estar conversando, não vai mais ter lojista, não vai mais ter frentista, nem motorista de táxi, só vai ter inteligência artificial. Mas, de acordo com ele, a questão vai se colocar sempre, a conclusão vai se colocar sempre, independentemente do estágio da inteligência artificial, porque é uma questão de essência, é uma questão filosófica, né? Enquanto programas computacionais forem essencialmente regras de manipulação de símbolos, esta conclusão vale, tá? Aqui é aqui eu estou chateando um pouquinho o Searle. Será que ele não vai? Ele está aparentemente ele está querendo dizer o seguinte: ele usa os exemplos de entender uma linguagem e os estende a todos os estados mentais, né? Mas talvez essa conclusão dele seja um pouquinho exagerada, pois porque poderia haver estados mentais em que apenas queremos manipular símbolos segundo regras. Então, se essa se esse é o jogo, eu estou no estado mental em que eu apenas quero manipular símbolos. Olha, eu estou pensando em uma cruzinha, transformo em duas. Estou pensando em duas, transformo em três, né? Um tipo de jogo de quebra-cabeça sem nenhum significado nas peças. Nesse caso, eu estou tendo estados mentais. E o meu estado mental é simplesmente a manipulação mental de símbolos. Tá? Eu não estou preocupado com, eu não estou preocupado com significados. Né? Por exemplo, o jogo de xadrez, a gente tem os nomes rainha, peão, etc, etc, mas é tudo nome metafórico. O nome rainha, peão, etc, nada mais é que abreviação de regras de transformação da posição do jogo de xadrez, da posição de cada peça. Tá? E no jogo de xadrez, o objetivo não é produzir significados. O objetivo é manipular as peças sem nenhum significado. E um jogo de xadrez, o jogo, o propósito do jogo é a manipulação desses significados até chegar numa certa configuração que não seja mais manipulável, de acordo com as regras, né? Então, um jogo de xadrez mental, isso aqui é uma elucubração minha, né? Um jogo de xadrez mental seria uma mera manipulação desses símbolos. Mas ele não seria uma experiência mental? Parece que o Searle está dizendo que nós não temos experiências mentais apenas restritos à manipulação de símbolos. Bom, aqui está um exemplo. Um jogo de xadrez mental é uma experiência mental cujo propósito, cujo barato é só a manipulação de símbolos. Então, acho que talvez a conclusão dele foi um pouco forte demais. O que ele talvez quer dizer é o seguinte: que certos tipos de experiências mentais não se reduzem à manipulação de símbolos. Mas algumas experiências mentais são apenas manipulações de símbolos. Tá? Então, esse é digamos assim, minha pequena criticazinha ao Searle. Talvez eu tenha entendido errado o que ele está dizendo, depois a gente discute. Na segunda metade do artigo, ele começa a discutir possíveis réplicas ao argumento réplicas que ele escutou, né, nas andanças dele, ao argumento do quarto chinês. Ele lista ali um número muito grande. Eu achei um outro texto dele muito mais simples, em que ele resume tudo isso aí. É um capítulo de um livro, chama-se. Depois eu vou citar aqui. O capítulo do livro, muito mais simples, em que ele está resumindo isso para um público mais amplo, né? Mas acho que as réplicas se reduzem, na verdade, a duas. Tá? As objeções ao argumento do quarto chinês se reduzem a duas. Primeira, essa primeira aqui. Não sou eu sozinho, eu que estou ali dentro, manipulando os símbolos, mas é o sistema como um todo. Isto é, eu, o quarto, as caixas, as regras, etc., que entendem o chinês. Tá? Então, de fato, eu sozinho não entendo, mas o sistema
quarto, mais regras, mais entende o chinês, é capaz de entender o chinês. Né? E a resposta do Searle é óbvia. Isso fica sujeito à mesma crítica. Isso aí não resolve o problema. Né? Apenas estamos adicionando elementos na manipulação de símbolos. Apenas a manipulação de símbolos ela está ficando um pouco mais complexa. Né? E o sistema, esse sistema como um todo, não importa se você o incrementou, ele não pode passar, na linguagem filosófica, ele não pode passar da sintaxe à semântica. Quer dizer, ainda assim, o sistema como um todo é um grande manipulador de símbolos e a mera manipulação de símbolos não resulta na semântica. Então, essa é uma primeira réplica. E a segunda réplica é o seguinte, que esse sistema, quer dizer, eu mais o quarto, etc., poderia ser colocado dentro de um robô, que o robô pode andar e interagir com o mundo de maneira normal, quer dizer, o robô recebe informações visuais, transmite essa informação visual, produz um símbolo chinês para mim, etc, etc. Então, eu poderia ser uma espécie de centro inteligente de um robô, eu estaria lá dentro do centro nervoso do robô, dentro do crânio metálico do robô, e isso, como o robô está interagindo com o mundo, ele está interagindo. O robô vai para a China e tem uma viagem na China absolutamente bem sucedida. Né? Ele conversa, ele entende os cardápios de restaurante, ele sabe pegar ônibus, etc. O robô teve uma viagem para a China, entendeu, interagiu bem com o chinês, então não há razão para não atribuir vida mental ao robô. O robô está entendendo o chinês. Né? Isso é um resquício do behaviorismo. Né? Ou seja, ter estados mentais ou agir como se você tem um estado X nada mais é do que ter o estado X. Né? E o behaviorismo também é um dos alvos do Searle aqui. Né? E a resposta óbvia que o Searle dá é a mesma que a anterior. Né? Se eu for o computador no cérebro do robô, eu não estou entendendo nada do que se passa, apenas manipulando símbolos. Quer dizer, embora eu esteja coordenando o robô e ele está tendo uma reações que são corretas, o argumento do quarto chinês, em princípio, deve mostrar que eu estou fazendo coisas sem entender, que eu estou tendo uma vida mental fora, independente das reações do robô. Tá? E tem essa passagem aí do Searle, que é muito interessante. As interações causais entre o robô e o resto do mundo, elas são irrelevantes, a menos que essas interações causais estejam representadas em uma mente ou outra. Tá? Estou quase acabando. Então, alguns esclarecimentos. Né? Esses esclarecimentos aparecem nesse outro, no capítulo desse livro aqui que eu vou citar daqui a pouquinho. A questão não é, a questão fundamental não é uma máquina pode pensar, porque a resposta trivialmente é que nós somos máquinas biológicas, nós podemos pensar. Tá? Nós somos máquinas biológicas, nosso cérebro é uma máquina biológica, nós somos capazes de realizar várias funções e uma delas é pensar. Tá? Uma réplica perfeita, quer dizer, uma cópia perfeita do nosso material biológico, se fosse possível construir célula por célula um cérebro, essa réplica perfeita deveria, em princípio, ter o mesmo poder causal que o cérebro e, portanto, produzir também um indivíduo que sabe pensar também. Tá? Então, não é se uma máquina pode pensar. Resposta óbvia, sim. Nós somos máquinas, nós pensamos. Provavelmente cachorros também e macacos também. Tá? A questão relevante é se um computador ou um artefato que realiza um programa pode pensar. Essa é a questão relevante. Tá? Mas, num certo sentido, novamente, essa questão ela pode ser entendida de duas maneiras. Um computador como um artefato que realiza algum programa. Tá? Veja, num certo sentido, tudo pode ser visto como um artefato que realiza algum programa. Qualquer coisa pode ser vista como um artefato que está realizando algum programa. Então, até uma caneta em cima até uma caneta em cima de uma mesa, de acordo com o Searle, pode estar realizando algum programa. Só que é um programa muito mínimo, muito trivial. Que o programa diz o seguinte: a única instrução é fique aí, não se mova. Né? Mas a caneta está realizando esse programa. Né? Então veja que forte essa tese. A tese de que qualquer artefato existente, não apenas computadores, mas, sei lá, um martelo ou uma sequência de canos de encanamento de água pode ser vista como realizando algum programa. Né? Então, nossos cérebros claramente são um tipo de computador, porque eles implementam algum tipo de programa. E a resposta, novamente, seria trivialmente sim. Tá? A questão corretamente entendida
é se ser capaz de implementar um programa é suficiente ou constitutivo do pensar. E para o Searle, a resposta é claramente não. Quer dizer, se ser capaz de implementar um programa é suficiente para pensar. O cérebro é capaz de implementar um programa, mas não é isso que faz o cérebro pensar. Isso não é suficiente para fazer o cérebro pensar. Tá? Ah, o, 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 o programa é definido sintaticamente, mas da sintaxe não conseguimos passar a semântica, não conseguimos passar ao significado. A intencionalidade é algo que é requerido aqui. E a intencionalidade é algo especificamente biológico e especificamente, quer dizer, é algo que nós, seres humanos, temos. Provavelmente outras espécies também têm, mas nós temos, né? E isso um computador não consegue gerar. Olha aqui, o Searle. Pensamentos, emoções, sentimentos, etc., o computador é capaz de simular. Mas há uma diferença aqui entre simulação e ter esses estados mentais, né? Então, por mais que a inteligência artificial consiga simular comportamentos, compreensão, sentimentos, empatia, blá, 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 ela, por mais que ela consiga simular, isso não é a mesma coisa que duplicar, é ser capaz de ter essas coisas todas, né? Então chegamos à terapia, ao diagnóstico. O diagnóstico que o Searle tem nesse livro, esse livro aqui, Minds, Brains and Science, de 1983, né? Um capítulo específico que chama-se Será que o computador pode pensar? O diagnóstico da tentação de se achar que computadores podem pensar, ele vem de duas fontes, de acordo com ele. Primeiro, que é um resquício do behaviorismo, que é o seguinte, que reagir como se tivesse o estado mental X é ter o estado mental X, né? Supostamente, o argumento do quarto chinês mostra que não, que você pode reagir como se tivesse o estado mental X sem ter o estado mental X, né? E o segundo é um resquício do dualismo metafísico, né? Quer dizer, essa ideia de que existe uma separação entre substância material e substância não material, ou substância mental. Essa separação seria espelhada na separação entre o hardware e o software. E a mente seria uma espécie de software. Tá? Então, mas o dualismo é uma visão filosófica que, de acordo com o senhor, está errada. Tá? Ou seja, essas duas visões filosóficas estão erradas. E essas duas visões filosóficas estão por trás da tentação ou do fascínio que o Strong AI exerce sobre não apenas as pessoas normais, mas sobre os experts, né? Eu adicionaria aqui uma terceira, a Ana viu no seminário, que eu gosto de colocar aqui umas notinhas para encher o saco do autor também. Eu adicionaria uma terceira característica do Homo sapiens, nossa, que é uma tendência nossa de humanizar objetos e artefatos, né? A gente fala, quer dizer, quando você está irritado, você briga, você acha que o computador está querendo te sacanear. A gente fala assim, o computador está me sacaneando. A gente olha para uma caneca antiga que você ganhou da sua avó e você acha que ela tem sentimentos. Você vai jogar fora e você acha que ela está triste porque você vai jogar ela lá fora, né? Você vai jogar um tênis fora, você projeta sentimentos humanos no tênis. Você projeta uma vida no tênis te acompanhando. Então, nós, enquanto uma característica biológica também do Homo sapiens, nós temos uma tendência de exportar estados mentais para coisas que não são mentais, né? E isso eu adicionaria aqui na lista do diagnóstico do Searle, né? E nós tendemos a achar que computadores, por exemplo, podem ter vida, né? Podem ter experiência mental, né? O computador está me sacaneando, o computador não está entendendo, ele está tendo uma dificuldade de entender do que eu quero. A gente tende a falar dessa maneira. Agora há pouquinho o Carlos falou, o computador toma decisões, né? Decisão é uma coisa que nós fazemos e a gente projeta isso no computador. O computador está meramente, assim, minha perspectiva, Carlos, você deve discordar de mim, mas que o computador está fazendo é rodando uma série de instruções de maneira muito rápida e avaliando essas duas instruções, avaliando e ele também está instruído. Você tem que seguir de acordo com o resultado. Se for assim, você segue assim. Se for assado, você segue assado, né? Recentemente saiu no New York Times um artigo do Chomsky também. O Chomsky tem uma posição parecida com a do Searle, mas por outras razões, né? O Chomsky exatamente ele disse, olha, a inteligência artificial nunca vai se equiparar à inteligência humana, porque nós, os seres humanos, somos capazes de tomar decisões, né? E sobretudo decisões éticas, que é uma coisa que o computador não é capaz de fazer, né? O computador é capaz de seguir instruções, comparar instruções
e ter mais instruções para o que ele faz com aquela comparação. Né? Então, aqui uma síntese que aparece nesse livro, aí eu paro por aqui, tá? Uma síntese do argumento que aparece nesse capítulo, num capítulo do Minds, Brain and Science. A síntese é o seguinte: o Searle está partindo de três premissas. Primeira premissa é que o cérebro causa a mente, tá? A nossa mente é causada pelo cérebro. Segunda premissa é que a sintaxe não é suficiente para a semântica. E a terceira premissa é que programas de computadores são integralmente definidos por sua estrutura formal ou sintática. Quarta premissa é que as mentes têm conteúdo mentais, ou seja, conteúdos semânticos, ou a intencionalidade. É isso que está operando no argumento do quarto chinês, né? Então, a primeira conclusão é que nenhum programa de computador pode conferir uma mente a um sistema. O programa de computador pode ser rodado num sistema, mas ele não confere, ele não faz o sistema passar a ter uma mente. Conclusão 2 é que a forma como os cérebros causam mentes não pode ser apenas em virtude de realizar um programa. Tá? O programa não causa um sistema, não causa um sistema virar uma mente. Né? E a conclusão 3, qualquer coisa que seja capaz de gerar uma mente precisa, não é precisa ter poderes causais iguais ao de um cérebro. Né? São essas quatro premissas aqui que estão operando no caso do argumento do quarto chinês. Né? Isso aqui está no capítulo, se eu não me engano, um capítulo desse Minds, Brain and Science, que chama-se exatamente isso. Can computers think? Né? Computadores podem pensar? Né? E o argumento lá está explicado de maneira muito mais simples, muito mais enxuta do que nesse texto aqui que a gente está discutindo. Bom, essa foi minha lição de casa. Essa foi minha lição de casa, Ana. Foi o que eu entendi, o que eu conseguia anotar aqui para trazer para vocês, né? Acho Eu que você, adorei, professor. Gostei acho que muito, vocês achei podem, sensacional. de cada uma dessas premissas do Searle, você pode discordar, né? Você pode discordar com Uhum. relação à natureza dos programas, você pode discordar com relação à natureza da relação mente-corpo. Para ele, a mente é causada pelo corpo, causada pelo cérebro, né? Você pode discordar com relação à natureza da sintaxe e da semântica. Tem gente que acha que uma coisa não é muito independente da outra. Você nunca consegue estar só no nível sintático. Em algum momento você pula para o nível semântico, né? Então, mas assumindo essas quatro premissas, se segue o argumento do quarto chinês. O que eu acho legal no trabalho do Searle é justamente que ele estabelece as premissas para que você consiga ler o texto dele. E ele mantém isso ao longo do texto inteiro, né? Porque a gente lê alguns textos que você não sabe exatamente qual é a base teórica que o autor usou, você precisa ir detectando isso ao longo do texto, e tem uns até que essa base teórica parece que muda ao longo da leitura. No caso do Searle, É, ele facilita bastante a compreensão do que ele está dizendo, porque ele deixa isso muito claro. ele E facilita eu bastante. acho que mesmo e é interessante da sua fala é que, não tendo essa base de que o texto do Searle foi uma réplica à proposta do Turing, ainda assim a sua percepção do texto do Searle foi de que ele era uma réplica de alguma coisa, né? Não necessariamente do trabalho do Turing, mas ficou bem, bem claro. Eu gostei muito da percepção. É, eu Ele está se contrapondo a não um tenho programa de perguntas a pesquisa. fazer. Ele está se Oi? contrapondo a um programa de pesquisa. Ele está dizendo, olha, esse programa de pesquisa é legal, mas está mal fundamentado, né? Está mal Sim, sim. fundamentado. E ele defende aí a fraca, né? O uso do computador como uma ferramenta, até para a gente conseguir compreender um monte de coisas, realizar um monte de tarefas que a gente não consegue realizar, mas como uma ferramenta. O problema da IA forte é que ela é usada para entender, para explicar os processos mentais, para explicar processos de cognição e outros processos que são tipicamente intencionais, né? Ou na maioria deles são intencionais. E daí, o problema é que quando você usa um computador para explicar a mente, você considera só a parte da mente que é parecida com o computador, só que a mente ela é um pouco mais ampla do que isso, ela consegue ter outras características, realizar outras tarefas e de outras maneiras, né? Porque o computador ele funciona, ele é uma máquina de estado, então ele tem uma maneira específica de funcionar, ele funciona muito bem,
mas ele sempre funciona do mesmo jeito. Você faz considerações do tipo binário, né? Assim, ligado e desligado, uma máquina de estado. O computador ele consegue operar de outras maneiras, tanto que depois até o Sano vai mudar um pouco esse ponto de vista dele de tratar o computador como uma máquina e vai focar mais em tratar o computador como um órgão biologicamente evoluído. E daí isso até deixa claro que a mente, o cérebro, a mente como parte do cérebro, né, a parte a parte causada do cérebro como uma causa, enfim, a mente como causada pelo cérebro físico, ela tem uma capacidade mais ampla do que a máquina. Eu acho que existe aqui um problema que eu vejo. Pensa, por exemplo, em teoria de conjuntos na matemática. É como se a mente ela fosse um conjunto dos reais e a máquina fosse um conjunto, por exemplo, dos naturais. Então, tudo que a máquina faz está contido na mente. A mente também consegue fazer, mas nem tudo que a mente faz a máquina consegue fazer. Existe uma diferença de hierarquia aqui, ou de graus, né? De o que a mente consegue fazer e o que a máquina consegue fazer. Então, quando na filosofia da mente a gente pega a máquina para descrever e para tentar entender o que é a mente, para explicar o funcionamento da mente, a gente está restringindo ou está, se não tiver consciência disso, você está restringindo, mas se você tiver consciência disso, você está falando de uma pequena parte do que a mente é. Então, essa ideia da IA forte é a ideia de comparar a mente com o cérebro, é isso que ele está rebatendo, né? Dizendo que tá, tem limite para isso. A gente até pode, mas tem limite para isso. E eu vou abrir agora para perguntas para outras pessoas, porque se deixar eu fico aqui falando a tarde toda. Então, vou deixar, pessoal, quem quiser perguntar, pode perguntar no chat ou aqui. E lembrando que a gente já nem tem mais tanto tempo assim para perguntar. Então, vamos dar uma acelerada aqui para finalizar. E se alguém tiver alguma pergunta para fazer, se não. Ah, o Carlos quer perguntar. Vamos, Eu Carlos. quero Tudo bem? comentar também um pouco dessas Você é coisas. É, da ciência da computação, né? Legal. bom, eu não sei, eu sou um pouco de tudo. É só te dar o meu background. Eu fiquei amigo do Nitamar pela Hum. coisa social. Eu moro na Escócia. A minha profissão, eu sou cirurgião em primeiro lugar, sou médico. E, Você tem várias mentes, Carlos. Você tem várias é, mentes. exato. Mas eu fiz um doutorado há 30 anos atrás no que hoje se chamaria de inteligência artificial, porque o meu doutorado foi em processamento de imagens e análise automatizada de imagens médicas pelos computadores. So, e eu tenho um interesse grande nessa área. É, alguns comentários, umas coisas que eu acho interessantes, porque eu não, é tão complexo que a gente realmente não pode nem ter ideia de compreender tudo. Mas algumas coisas que me interessam e que eu faria como comentário aqui, primeira coisa é que me causou um pouco de espécie, assim, foi quando você falou dos animais. Eu tenho lido muito a respeito dessa coisa e hoje eu já teria minhas dúvidas se nós somos de fato mais sofisticados do que os animais. Isso é uma coisa humana de achar que nós somos especiais. Nós somos específicos. Quer dizer, o humano é uma coisa específica, mas nós não somos especiais, nem somos mais ou mais inteligentes. É uma inteligência diferente. Esse, Sim. eu acho que é um approach mais saudável. A segunda coisa que eu acho muito interessante é quando a gente fala justamente nessas coisas de semântica, sintaxe, é, que eu acho que eu estava discutindo isso ontem com um colega meu, que eu acho que a única coisa que nós sabemos em termos de evidência da física, tá, é que tudo que existe, tudo que nós temos evidência de, se é que se pode falar de uma realidade, né? Aí entra a história do que é a realidade outra, mas é que o que existe são as mudanças, são a transformação. Tudo que tem está em constante, contínua evolução. A gente só pode perceber isso dentro de certos limites, porque toda aquisição que a gente faz, a começar pela aquisição de imagem, se dá através de determinadas janelas, já lá desde a caverna do Platão, né? E nós não podemos perceber, ou nós não temos como pegar essa imagem. Então, toda vez que nós usamos, na verdade, substantivos, nós estamos congelando isso de uma certa forma, tá? E aí essa fluidez nos escapa, né? Na verdade, muitas das palavras, você falou, por exemplo, intencionalidade. A intencionalidade, eu acho que pode existir numa máquina, sim,
Porque uma das coisas que eles estão tentando evitar, mas que eles não estão conseguindo, por exemplo, são armas autônomas. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas são coisas que eles fazem armas com inteligências artificiais e que a arma sai com uma autonomia para procurar uma pessoa e matar aquela pessoa. É, só a coisa fica bastante complicada. O que é intencionalidade? Então, onde que a gente se dá isso? Mas eu acho que uma outra coisa que se liga nisso, cada uma dessas coisas a gente vai ampliando, é uma das dificuldades que eu tenho quando a gente entra nessas discussões. Na semana passada, eu assisti uma outra aula, um outro debate, que é uma coisa que está rolando por aqui no Reino Unido muito forte, que não é tanto a ver com a inteligência. Claro que nós somos inteligentes, o computador é inteligente, isso não tem muita dúvida nesse sentido. E inteligência, pelo menos enquanto a gente usa nesse sentido mais trivial, digamos assim, de fazer operações, etc., o processo que a gente usa, como eu expliquei, é muito semelhante ao processo que o computador usa. Eu acho que onde a coisa fica é justamente essa questão do seminário na semana passada, era sobre isso, era sobre sentiência. Qual é a edge, onde é que está o limite da sentiência? Porque hoje em dia nós sabemos que os animais têm essa sentiência. O nosso cérebro tem todo o sistema límbico que dá a gente o sentimento. E, de novo, eu acho que não existe ideia sem sentimento, mas não são a mesma coisa. Um sentimento não é a mesma coisa que uma ideia. Eles estão sempre juntos, estão sempre, ou pelo menos são dois aspectos no mesmo fenômeno, digamos assim, no mínimo. Mas nesse sentido não são a mesma coisa. E nós temos essa capacidade clara de ter sentimentos que isso eu não sei se o computador tem. Certo. Na O, verdade, quando você tem sistemas complexos, um dos sistemas que eles têm, não sei se você já ouviu falar em microsistemas neurológicos, eles estão fazendo culturas de células neurais que se interconectam. E como esses pequenos elementos quase microscópicos, na verdade, podem realizar operações semelhantes aos nossos sistemas neurais, hum, entendeu? De controle, essa coisa toda. E uma das coisas que foi levantada nesse seminário é que uma das coisas que está sendo observada agora, porque também tem isso, tem muito conhecimento que foi desenvolvido nesses 40 anos, muita coisa mesmo. E uma das é, coisas que é dos últimos 3, 4 anos, talvez, é quando eles fazem essas culturas desses nem sei como definir isso, mas eles chamam de micro-redes neurais, são correto. redes de células vivas que se acumulam e que podem exercer esse tipo de atividade, digamos assim, e eles justamente estavam se perguntando quando é que a complexidade chega a um ponto em que isso implica pensamento e sentiência, né? E uma das coisas que eles notaram, e isso é uma coisa assim, sensacional e bota coisas, é que espontaneamente se formam vesículas oculares, que são olhos primordiais, essas vesículas oculares se formam no nosso sistema nervoso durante o sistema embrionário que dá origem aos nossos olhos. Tá? Então, são células nervosas que têm a capacidade de perceber a luz e colocar essa percepção de alguma forma para dentro do sistema. Tá? Aí a pergunta que eles fizeram é qual é o momento em que a placa de Petri começa a olhar para você de volta. É bem Você já interessante tudo pensou isso, né? a micro-rede neural se apaixonar por você, né? De repente começa a te olhar de um jeito assim. I kinda like you. Deixa eu fazer só dois comentários, Carlos, sobre suas observações, muito interessante. Claro, nem que eu tivesse, nem que eu quisesse, eu conseguiria acompanhar o desenvolvimento, porque é tão incrível, tão espetacular e tantas coisas novas que vão aparecendo, né? Que de fato fazem a gente ter um certo ceticismo com relação a posições como a do Searle, né? Será que ele não está sendo conservador demais? Será que dando uma chance? Vamos esperar para ver o. é, então, eu não sei a terceira observação, realmente eu não sei o que dizer, né? Porque as coisas são tão dinâmicas, são tão rápidas e tantas simulações de tantas coisas. Mas sobre a sua primeira observação sobre a nossa complexidade com relação aos animais,
eu acho que você tem toda a razão. Quer dizer, que eu estou me apoiando assim numa espécie de senso comum, né? Senso comum diz que, bom, nós temos uma matemática sofisticada, nós temos uma música sofisticada, os animais, por mais, enfim, a própria linguagem, por mais sofisticado que os animais sejam, a capacidade vocal é diminuta, a capacidade sintática é muito menor que a nossa, o que não significa que não haja um sistema altamente complexo por trás de tudo isso, né? E o Searle joga isso para uma questão empírica. É uma questão empírica, né? Nós, quer dizer, até agora, dado tudo que nós sabemos, o ser humano tem uma capacidade de elaboração mental, de construção de teorias, uma capacidade dedutiva muito maior do que qualquer espécie conhecida nesse momento, né? Mas é uma questão empírica. É uma questão empírica, a gente tem que estar aberto. Quer dizer, como eu costumo dizer para os meus alunos, né? A verdadeira atitude científica é a ignorância, você reconhecer a ignorância. Nós não sabemos muito, nós estamos esperando ver aonde a coisa vai dar. Justamente. Agora, a sua segunda observação da intencionalidade a artefatos, você citou o exemplo do míssil, né? Que o míssil, eu acho que isso não seria um exemplo de intencionalidade no sentido filosófico, né? Isso seria um exemplo de uma instrução, novamente, uma instrução dada para realizar uma certa operação, né? Assim como no computador você dá instruções precisas para ele localizar um dado preciso dentro de uma rede brutal de informações, e o computador é capaz de fazer isso, eu acho que não se trata de intencionalidade no sentido filosófico, no sentido de haver uma representação de um objeto fora daquela representação. Tá? Esse seria um exemplo do que, no caso, o míssil ou o artefato, ele estaria seguindo instruções, né? Instruções precisamente colocadas ali num programa. Tá? Intencionalidade, no sentido filosófico, é essa ideia de estados mentais relacionados a coisas fora do estado mental, né? Então, por exemplo, uma angústia que eu tenho, que não tem objeto, eu tô angustiado por quê? Simplesmente porque eu estou angustiado. Ou eu estou nervoso porque eu estou nervoso. Né? Não tem nenhum objeto fora. Não é meu chefe, não é a minha esposa, não é, Ainda não é bem que eu não sou o Freud, hein? Mas vamos lá. Pois é, o Freud seria um bom exemplo, né? De você ter uma angústia não específica, um medo não específico. Então, esse é um estado mental que não é intencional, né? No sentido filosófico, no sentido da filosofia da mente e da linguagem, né? Ah, e a ideia. É, pois é. Acho que, Excelente, gente. Eu gosto muito dessas discussões. E o legal é que vem gente de outras áreas, agora um médico, cirurgião e que estuda inteligência artificial, isso sempre enriquece as nossas conversas. é. Alguém tem mais alguma coisa para perguntar e tal? A gente já vai encerrar a sessão, que a gente já acaba que já passou um pouquinho do tempo. Então eu quero agradecer a Sara tem presença de um. todo mundo aqui. Sim, quem está falando? A, a Sara está falando de armas autônomas. Como é que é? Ah, Eu, um professor aqui do. Aqui não, lá da PUC, que trabalha com isso. armas autônomas? Ah, não, da URGS, sim, Certo. que faz essa pesquisa para impedir que isso aconteça, né, pelo visto. Ah, Bom, eu tá. vou então Só agradecer deixa a eu presença. terminar. Uma pequena observação, Ana. Uma coisa, agora uma coisa existencial, que é uma coisa curiosa do ser humano também, que desde que começou a Revolução Industrial, lá para trás, mesmo se as pessoas soubessem, tivessem a ideia de computador, nós, seres humanos, a gente constrói artefatos e depois a gente começa a nos enxergar nos artefatos, né? Então, lá desde a época da Revolução Industrial, por exemplo, que um tear mecânico substituía o trabalho manual, a gente sempre tinha essa ideia de que em algum momento as máquinas vão ser tão perfeitas, ou será que o tear já não está, é um passo em direção à humanidade? Sempre existe, acho que sempre existiu. Isso é uma característica do Homo sapiens também. Achar que a gente pode construir réplicas daquilo que nós somos, né? É verdade. É, Isso é bem sempre aconteceu. antropológico, vamos dizer assim, É, da nossa cultura. Tanto que a ideia da ficção científica e das distopias era baseada nisso, da ficção científica distópica, né, de robôs dominando o mundo. É que a gente projeta no robô, é como se a gente fosse Deus e o robô fosse o homem, e daí a gente tem medo enfim, da nossa criação se voltar contra nós. Síndrome de Frankenstein, como dizia o Asimov. certo. Pois é.
A gente tem um pouco isso, sim. Bom, então vamos encerrar, gente. A gente precisa ir almoçar. Eu quero agradecer muito a presença do professor Marcos, a gentileza de ter aceitado o meu convite. Eu que É, agradeço. Você me a- obrigou a estudar o Searle um pouquinho. isso. Te obriguei. Mas acaba que é um argumento sobre linguística também, né? Ainda não tá perto de você e dele e do trabalho geral que o senhor faz. Ele vai trazer para a seara dele. Então, ele trouxe para o argumento para a filosofia da linguagem, né? Então, tem sintaxe, mas não tem semântica. É isso aí. A gente encerra por aqui, então. Quero agradecer o professor Marcos e em nome da Aires inteira, quero te agradecer e dizer que as portas aqui estão abertas se você quiser voltar, falar sobre algum assunto que seja sobre inteligência artificial e novas tecnologias. A gente aqui na Aires a gente aborda esses temas a partir de um ponto de vista da ética, da segurança e do uso socialmente relevante de tecnologias. E quero agradecer também a participação do professor, do Dr. Carlos aqui. Muito obrigada pela sua presença, pela sua Obrigado. contribuição. Sempre enriquece bastante as conversas. E a todos os presentes, que a presença de vocês é fundamental aqui para gente. Quero avisar que esse episódio vai ficar, assim como os outros, no canal do Aires do YouTube. Hoje mesmo a Rafaela já posta lá para gente. E aí você pode ir lá assistir de novo. Eu vou fazer isso daqui a pouco para ver, tirar dúvida e tal. E você também pode divulgar esse canal se você quiser depois, tá, gente? E quero agradecer então a Aires por promover esse evento de conscientização da tecnologia e do uso de IA aqui para gente. Desejar boas festas e boas férias para todo mundo. Esse é o nosso último episódio do ano. A gente volta em março do ano que vem a ter novos episódios. E agradecer a vocês. Agradecer ao Ana, professor Marcos mais uma vez, e a todos. Carlos. não,